Encarnação nos diferentes mundos. Questão 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não, vivemos-las em diferentes mundos. Aqui que passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais, das mais distantes da perfeição. A Terra é um planeta bastante primitivo. Ainda temos muita violência, ainda temos muitas disparidades nas condições de vida. Temos países muito ricos, países muito pobres. Então isso traz para todos, o conjunto do planeta, um karma. Porque, conforme a gente vai observar na questão 930 e 793, a importância do respeito pelo ser humano como ser humano. Por isso, quanto mais nós tivermos essas distâncias sociais, mais problemas nós temos para resolver nas nossas próximas reencarnações. Porque não podemos ser egoístas, temos que saber compartilhar. Está lá no Evangelho. Portanto, Jesus quem diz. Então nós temos que aprender todo esse processo. E um detalhe importante é que nós temos que observar que em 1850 nós tínhamos 1,5 bilhão de habitantes. Hoje temos 7,5 bilhões. Então, nós temos 5 bilhões a mais, 6 bilhões a mais de pessoas, e esses 6 bilhões vieram de onde? De outros planetas. Eles estão aqui provavelmente pela primeira vez, a grande maioria. Essa gente, mais ou menos em torno de 80% das pessoas que estão na Terra, estão aqui pela primeira vez por uma questão matemática. Ah, mas é a primeira encarnação deles? Aqui na Terra. Em outros planetas já passaram por várias experiências. E nós temos que nos melhorar, e eles vieram para cá porque a Terra oferece uma oportunidade de se melhorar, de passar por provas e expiações compatíveis com a necessidade que eles têm de evoluir. Uns estão ajudando a Terra a progredir, outros estão tentando atrapalhar a Terra. Cada um fazendo as suas obras e recebendo segundo o que fizeram. A justiça divina existe para todos nós. Questão 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar para o mundo superior. Ou ir para o mundo inferior, se continuar fazendo as mesmas besteiras que sempre fez. Conforme vai dizer mais à frente. Então, você tanto pode ir para o mundo superior ou para o mundo inferior. Ir para o mundo inferior, você não vai se degradar. Mas, imagine a Terra há 200 anos atrás, não vamos muito longe, 200 anos atrás, o Brasil. Brasil em 1800. Como era? Praticamente tudo mato, não existia luz elétrica, o mundo era bastante primitiva a condição de vida aqui. Provas e expiações, ainda prova e expiação, mas sem nenhuma infraestrutura. Você gostaria de ir para um mundo assim? Para quem não quer pensar nessa possibilidade, vamos então procurar nos aperfeiçoar segundo mostra o Evangelho. E a doutrina espírita vem confirmar e esclarecer o que foi dito por Jesus. Letra A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente, e principalmente nós brasileiros já estivemos aqui muitas vezes. Sabe aqueles 20% que já teve muitas encarnações na Terra? Somos nós, certamente. Precisamos então começar a rever nossos conceitos, a repensar nossas posturas, nossa conduta e nos enquadrar nos parâmetros do Evangelho, melhorando nossos sentimentos, nossas emoções e começarmos a trabalhar mais pelo bem. Então, eduque, controle sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. É fundamental para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Letra B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida, é possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Portanto, nós já poderemos ter vivido aqui, ido fazer um estágio passando num planeta um pouco superior à Terra, aí volta para cá para tentar consertar os nossos erros. Fomos para um planeta inferior, sentir o gostinho de que é um planeta inferior, voltamos para cá para tentar nos corrigir, ou seja, tem N possibilidades, mas graças a Deus, o passado fica bem escondidinho no nosso consciente, nosso subconsciente,
e só poderemos ter acesso com autorização dos nossos mentores, exatamente para a nossa segurança. Então, questão da reencarnar, já reencarnamos em outro planeta? Lógico que já reencarnamos em outros planetas. A Terra é muito jovem, ela tem só 4,5 bilhões de anos. Tem planetas muito mais velhos. Então, nós estamos aqui já oriundos de planetas que já não quiseram a gente mais lá. Ela está fazendo bagunça demais aqui, vai embora. E aí, a gente está aqui acolhido por Jesus para começarmos a nos aprimorar, a nos melhorar. Questão 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. Já dissemos antes, se não progredir, não pode ficar aqui. E se progredir muito, tem até a chance de ir para um melhor. Então nós temos a possibilidade tanto para baixo quanto para cima. E ficar aqui na Terra já começa a ser lucro. Porque a doutrina espírita foi escrita em 1850, onde a Terra estava em uma condição de pouca infraestrutura tecnológica, conforme nós temos hoje. Estava iniciando todo o processo de tecnologia na Terra, que eram bem incipientes. Então aqui era bem ruinzinho. Agora nós temos muita tecnologia, a Terra já ficou melhor, e aí só fica quem estiver melhor. Senão tem que voltar, ir para planetas, quem não estiver melhor vai ter que fazer o quê? Ir para planeta inferior àquilo que a Terra estava há 200 anos atrás. É uma questão de lógica. Não estou batendo sentença, estou raciocinando com a lógica da filosofia espírita. Questão 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Caso em que se progride aí, como em qualquer outro planeta, qualquer planeta. Nós aqui, no Brasil, certamente já estamos aqui em muitas e muitas encarnações. Porque no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, conforme podemos ver no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ver o quê? Aqueles espíritos que já cometeram muitos e muitos erros foram trazidos para o Brasil para que começarem seu processo de redenção com as lutas, com os trabalhos, com as dificuldades que teriam que enfrentar e a espiritualização necessária a todos nós pela culpa dos erros do passado. Então nós sempre procuramos nos espiritualizar, nos evangelizar. Portanto, o Brasil é o país mais evangelizado do mundo. E esse trabalho não existe em todos os países do planeta. Portanto, vamos valorizar estar aqui no Brasil, vamos valorizar a oportunidade de nos evangelizar, de nos aperfeiçoar, porque é importante para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Letra A. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é caminhar para Deus. Então, os espíritos, por mais que eles aperfeiçoem na vida espiritual, tem um momento que ele tem que reencarnar para se depurar, porque o corpo age como uma esponja para tirar certas toxinas que tem no espírito, na estrutura perispiritual do espírito. Então, a gente tem que vir para a reencarnação. Aqui a gente começa a passar pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento. Questão 176. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar nesse sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. Conforme já explicamos antes, nós já poderíamos ter tido, certamente já estivemos em outros planetas, não fizemos grandes coisas, viemos para a Terra. Porque aqui, inicialmente, era expiação e expiação. Aí passou provas e expiação. E agora estamos prova, expiação e regeneração. Na expiação você só expia, você sofre as consequências dos seus erros. Nas provas você tem a prova, você tem a oportunidade de fazer as coisas boas, você tem a oportunidade de não repetir os mesmos erros. E na regeneração, além de você não repetir os mesmos erros, você procura fazer algo mais pelo seu semelhante, algo mais pelo seu processo de
regeneração como espírito de melhoria, de aproximação de Deus pela prática do bem. Então, sempre que você começa a fazer uma boa reforma íntima e fazer o bem, você está em processo de regeneração. Letra A. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Muitos e em graus diversos de adiantamento. Conforme explicamos antes, que cerca de 80% dos espíritos não têm condições de estarem aqui na Terra por mais do que uma encarnação, ou seja, essa é a primeira. Aqui está dizendo muitos, naquela época certamente não eram tantos, mas hoje são muitos mesmo. Letra B. Pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. Somos ainda arrogantes, prepotentes, melindrosos. Chegar e falar assim, olha, aquele ali está aqui pela primeira vez. A gente iria começar a discriminar ou endeusar. Então não vai fazer diferença, isso não traz benefício nenhum. Vivamos o nosso momento aqui, pratiquemos o Evangelho, estudemos a doutrina espírita para melhor entender Jesus e vamos seguir em frente, fazendo o melhor possível, que a diferença que vai fazer é o bem que nós fizemos aqui e retornarmos para o mundo espiritual com segurança, com amor, com responsabilidade. 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fileira de todos os mundos existentes no universo? Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau, da respectiva escala e o espírito. Saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Então você não tem que passar por todos, você vai passar por aqueles que você precisa passar. Se você tem que ir para um mais evoluído, você vai para um menos evoluído. Agora, para um igual, qual o sentido? A não ser separar espíritos brigões. Tem um grupo aqui de 1 milhão de espíritos que gosta de brigar com aquele outro 1 milhão que está lá. Então pega a justiça divina, estou fazendo uma hipótese, certo? Fala assim, então vamos levar esses aqui para o planeta X, esses aqui para o planeta Y, para eles se melhorarem, depois a gente traz eles de volta para cá para eles pararem de brigar. Fazer as pazes, caminharem juntos. Isso é possível. Então, aí você vai para aquele planeta do mesmo grau. Ou um grauzinho inferior. Já que você tem que passar por uma prova de perdoar, se você gosta de brigas, em qualquer lugar você vai encontrar alguém para brigar. Desde que esteja igual ou inferior a este mundo. Ou seja, quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais a gente entende a grandeza do amor divino e a grandeza do universo repercute nas infinitas possibilidades que nós temos para evoluir. Vamos aproveitá-las? Letra A. Como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? E cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Quem já leu os livros de Rochester e de Maria Lúcia Moreira Vasconcelos, que conta histórias dos poderosos do Egito e de Roma, eles reencarnavam como poderosos lá no Egito e sempre ficavam nas castas sacerdotais, faraó. Quando saíram dali, as coisas começaram a piorar um pouquinho. Começou a complicar para eles, que eles começaram a deparar com seus karmas. Então nós vamos ver espíritos reencarnando ora no poder, ora como mendigo. A Maria Lúcia conta a história do Mário, que reencarna como Mário, depois como mendigo, e o Rochester conta a história do Tibério, que reencarnava nessa encarnação como Tibério, e na seguinte ele é levado para Roma como escravo. Então, os espíritos eles iam invertendo as posições para repararem seus erros aqui mesmo. É um exemplo, e vai existir muitos outros nos romances espíritas. Ou 50 anos depois, Públio Lentulus, orgulhoso senador romano, que está descrito ele mesmo se autodescreve assim, no livro Há 2000 anos, e nos 50 anos depois, ele vem então como um escravo grego, com grande saber, com grande notoriedade, e se torna cristão. Questão 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência,
por lhes proporcionar meios de se adiantarem. Aqui ele está colocando como missão. Então, todos nós que saímos de um planeta superior para vir para a Terra, nós temos uma missão: nos educar, nos melhorarmos. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Tornarmos-nos espíritos melhores, mais cônscios da responsabilidade frente às leis de Deus. E, logicamente, que aqui na Terra nós estamos tomando puxões de orelha o tempo todo. Letra A. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. O espírito ele não vai perder o que ele tem, mas ele vai reencarnar em corpos que não dá para ele exercer aquele conhecimento. Vamos pegar, por exemplo, Joãozinho hoje é um pedreiro no Brasil. Mas Joãozinho, na encarnação anterior, ele foi um médico na Itália. Um médico prepotente, arrogante, que gostava muito de ganhar dinheiro fácil. Então ele vem aqui trabalhar como pedreiro, aí ele tem lá um problema na junta, dor na junta daqui, dor na junta dali, sempre aqueles inconvenientes. Ele não perdeu a capacidade dele, conhecimento dele, que ele estudou na medicina. Mas aqui, ele não teve condições de estudar, ele não teve condições de exercer a profissão. Aí, como pedreiro, ele vai ter que trabalhar, fazer todo o seu dia a dia, mas se você observar bem o comportamento dele, ele tem aqueles trejeitos, o hábito da higienização. Terminou o trabalho, ele vai procurar tomar um banho, botar uma roupinha branca para ir embora para casa. Então ele vai ter um monte de trejeito assim que fala, esse cara foi médico. A gente não pode afirmar com certeza foi. A gente só deu um exemplo didático para a gente poder esclarecer. Você não perdeu as suas conquistas, mas você não tem como exercer aquela conquista. Você tem uma outra etapa de aprendizado. Não tem nada de errado ser pedreiro, mas você vai ter um aprendizado diferente de uma vida como médico. Assim que às vezes você vai encontrar um camponês que foi um grande cientista e lá trabalhando com a simplicidade de um camponês com pouca instrução, ele age com muita sabedoria, com muito respeito pela natureza. É um aprendizado diferente. Sempre aprendizado. Eu não gosto da palavra punição. Ah, está sendo punido. Não está passando por aprendizado. É aprendizado. Punição são as questões expiatórias, que aí você, por exemplo, vai passar a sua vida todinha num leito de hospital. Aí é expiação. Aí é punição mesmo. Letra B. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. E um detalhe que é a expiação, quem está no leito de hospital, mas no livro Céu e Inferno tem um menino que está em missão no leito de hospital. A missão dele era despertar um sentimento diferente nos pais. Aqueles que faliram em sua missão, eles podem recomeçar a sua missão dentro da mesma área, mas com mais dificuldades, ou eles vão ter uma outra atividade, uma outra atribuição diferente da que ele exercia antes, e ele fica naquela vontade. Quando ele vê uma pessoa exercendo uma profissão que ele gostaria de ter, ou que ele teve naquela vida passada e falhou, ele fica pensando assim, nossa, mas eu gostaria de ter essa profissão, eu gostaria de estar naquele lugar. Alguns endeusam as pessoas que exercem aquela profissão, outros passam a ter uma raiva, uma fúria muito grande, porque a pessoa tem aquela função que ele gostaria de ter e não tem. E outro detalhe importante é a capacidade de algumas pessoas de gerenciar. Então, às vezes, a gente vê pessoas de pouca instrução, mas com a capacidade de gerenciamento muito grande. E outras pessoas muito instruídas, com pouca capacidade de gerenciamento. Há tempos, conversando com um colega de tarefa, e ele tinha um amigo que era oficial das forças de uma força policial. E ele falava que tinha um cabo que ele ficou a vida inteira como cabo, não fez prova para passar para ser promovido, e ele era sempre auxiliar do comandante daquele batalhão. E todos gostavam de chegar para ele nos momentos mais difíceis e conversar.
Então, quando eu tinha, por exemplo, um jogo de futebol entre duas torcidas muito violentas, aí o comandante ia lá, batia um papo com ele, conversava e saía dali mais tranquilo para tomar atitudes mais seguras, mais centradas. Então, ele tinha ali a missão de ajudar aquelas pessoas, embora fosse um cabo, ele tinha sabedoria para conversar com tenentes-coronéis, com coronéis, e acalmá-los e até mesmo sugerir ideias importantes naquele trabalho que eles iam fazer. Nós vemos, às vezes, enfermeiro que dão determinadas dicas para os médicos que são mais receptivos, que são fundamentais para salvar a vida das pessoas. Então, quando a gente fale na nossa função, a gente pode reencarnar em uma condição que estarmos próximos àqueles que exercem a função que a gente exercia e a gente tem a responsabilidade de ajudá-los. Questão 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que os outros. E ser mais adiantado não quer dizer que, se você está reencarnado na França, ser mais adiantado do que quem tem reencarnado no Chad. Às vezes o espírito tem muitas conquistas espirituais, mas falhou e foi reencarnar no Chad. O outro, por uma série de arrogâncias, deixam que ele passe por uma prova de reencarnar na França. Mas a questão de evolução, o que está lá no Chad, naquele país tão pobre, é muito mais evoluído. A evolução não vamos medir pela condição social, não vamos medir pelo país que ele está reencarnado, mas sim pelas ações e pelos respeitos que ele tem no dia a dia com as pessoas, com o trato com as pessoas. Questão 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Veja-se influência do organismo, capítulo 7, parte 2ª. Uma coisa importante, muito importante, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Então tem duas condicionais para que o espírito possa exercer a inteligência dele. E às vezes no meio do caminho, ele tem uma doença que causa lesão no cérebro. A sífilis, por exemplo, causa loucura, causa uma série de lesões no cérebro. A pessoa perde a capacidade de discernir. A gonorreia vai causar muito medo e muita dificuldade de memorizar, porque ela lesiona também o cérebro. Então nós vamos ver que, mesmo você vindo com boa possibilidade, no meio do caminho, você pode se complicar se não souber respeitar os princípios estabelecidos pela lei divina. Questão 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Antes de responder aqui, eu quero voltar aqui atrás. Exploramos o assunto. É fora de dúvida que tem corpos porque espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, conseguintemente, de muitos graus estas moradas. Alguns o sabem e deste fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Tem pessoas que estão aqui na Terra sabendo que vieram de planetas superiores, sabem que falharam e procuram consertar. Outros não têm a mínima ideia, continuam agindo de forma destrambelhada, fazendo cometendo sempre os mesmos erros, um monte de erro, e cada um passando pela experiência necessária a aperfeiçoar-se, a melhorar-se. Então, a matéria, o corpo, é necessário. A aparência física nem sempre vai ser igual da Terra. Pode ter aparência mais bonita ou pode ter aparência mais feia.
depende de um conjunto de fatores e do planeta e do processo de evolução daquele planeta. Mas esse é sempre uma forma humanoide, com aparência humana. Em alguns outros planetas, o corpo físico é tão sutil que se confunde com o perispírito, conforme vai ver mais à frente. Questão 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las. E, semelhante revelação, os perturbaria. O estado físico e moral, em cada mundo, logicamente vai ser diferenciado. Em cada mundo vai ser adequado àquele mundo. Mas a resposta que o Kardec queria, eles não deram. Deram para a gente pensar. Deixaram a questão para que nós passássemos para refletir, que nós passássemos a imaginar. Porque enquanto nós estamos tentando pensar e imaginar, nós estamos procurando nos aperfeiçoar, que é o mais importante. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseira se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo novos meios de nos nutrir, que não necessitamos de tirar a vida de outros seres vivos. Hoje nós já temos os vegetarianos, os veganos e tem aqueles seres que se alimentam de luz. Segundo uma pesquisa que uma pessoa com a qual eu estava conversando tinha lido, na Índia tem cerca de 800 pessoas que não comem e não bebem. E alguns pouco bebem. Nós vimos a reportagem do Rambonjan. O Rambonjan, ele sentou debaixo de uma árvore, ficou 9 meses debaixo da árvore, sem comer e sem beber. E para surpresa de quem examinava, ele cresceu, desenvolveu uma bela musculatura, sentado ali durante 9 meses debaixo da árvore. Embora cientistas achavam absurdo que ele ia morrer, em 10 dias ele morre. Passava os 10 dias, passava 20, passava 30, e eles lá monitorando 24 horas por dia, e ele tranquilo. Nem quando ele mexia um pouquinho um lado do corpo, um pouquinho o corpo para o outro lado, e ali em meditação. Mostrando ser um espírito altamente evoluído, que deu-nos um exemplo de que a alimentação não é tão necessária. E atualmente, segundo a reportagem que a gente viu dele mais tarde, ele se alimenta com pouco alimento. Às vezes, um copo de arroz cozido, bem cozido, é o suficiente para ele passar o dia. Mas nós estamos falando de um processo de alimentação. Não vamos entrar em mais detalhes, só alimentação. Ou seja, nós precisamos, à medida que nós vamos adquirindo certos mecanismos da mente, aperfeiçoando-nos, nós não precisamos mais de nos alimentar da forma que a maioria precisa se alimentar. Da mesma forma, mostrou o senhor que ele tomava 3 banhos por dia, e sol, mas ele não comia e não bebia. Fizeram todos os testes, e aí ele tomava banho, tinha um balde para ele tomar banho, tinha que pesar a água que entrou, a água que saiu, pesar a toalha antes e depois do banho para saber o que ele tinha gastado, o que tinha consumido ali de água, para descobrir se ele bebeu ou não a água. Então fizeram o experimento e ele não comia, ele não bebia, ele só tinha que tomar sol. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Aí quando o médium está aqui e vê a distância, vê uma pessoa que está acontecendo em lugares bem distantes, a pessoa fala assim, será? Então tem médiuns que já veem a distância. É um exemplo de que o que seja talvez muito comum nos outros outros planetas, onde todos têm a plena percepção da distância. Aqui nós iríamos muitas das vezes querer bisbilhotar a vida alheia.
A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Um ano em Júpiter são mais de 200 anos aqui, né? É muitos anos. Eu não vou lembrar agora o número preciso, mas um ano lá, para Júpiter dar uma volta ao Sol, seria mais em torno de 200 e poucos anos em relação à Terra. A vida em Júpiter, então, será muito diferente da nossa. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É essa ainda uma graça da providência que, desse modo, abrevia os sofrimentos. Quanto mais o espírito se depura, menos ele adoece, em condições naturais. Quanto mais o espírito se depura, menos paixões ele tem em condições naturais. Eu estou colocando essas condições naturais porque se você tem uma água contaminada e alimentos contaminados, vai ter problema. Certo? E quanto mais sensível é o espírito, pior para ele é a intoxicação. Já perceberam que muitos médios muito sensíveis, eles têm bronquite, têm gastrite, têm sinusite, e ele está sempre reclamando daquele problema de saúde? Mostra que um espírito muito sensível tem substâncias que o fazem mal. Aí você fala assim, mas o médium é um espírito muito endividado, mas é muito sensível. Ah, porque ele tem que reparar seus erros. Então estude a homeopatia, depois nós conversamos. Questão 183. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é, em toda parte, tão obtusa como no vosso mundo. E aí, nós temos que começar a entender. Ele está falando da infância, chegar lá, passar por nova infância espiritual ou uma nova infância ao reencarnar? A nova infância ao reencarnar, sim, tem. Agora, a capacidade das crianças em cada mundo é diferente. Se nós observarmos as crianças da década de 70, 80, com as crianças de hoje, a gente vai ver que eram muito diferentes. Então, em cada etapa, a gente vai observando, tem crianças mais inteligentes, vai nascendo crianças mais inteligentes, mas com mais capacidade de aprender, ou aquelas que a gente até pensa assim, já nasceu sabendo. E mesmo na escola, nós tínhamos aqueles colegas que eles simplesmente assistiam a aula, davam uma lida e sabiam. A gente se matava para aprender aquilo lá. Enquanto que outra matéria, a gente chegava, olhava, mas isso aqui é tão fácil. E o outro ficava desesperado achando que era muito difícil. Aí você vai vir com várias teorias. Sim, existem várias teorias. Mas existe aquela que explica que o espírito traz conhecimento de outra vida. Traz sintonia com grupos de espíritos do mundo espiritual que também sabem aquela matéria que ele está estudando. Então, tem muitos fatores que interferem no nosso aprendizado, na nossa capacidade de assimilar. Questão 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele e pode obtê-lo, se o merecer. Porquanto, a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação deste e do mundo para onde ele quer. Então, cada espírito tem seus mentores, tem seus protetores, os espíritos também têm mentores e protetores. Nós poderíamos entender assim, existem conselhos de espíritos, de acordo com a superioridade de quem está abaixo, tem um grupo acima, que vai dar um norte para esse espírito seguir esse ou aquele caminho. No filme Nosso Lar, quando André Luiz vai conversar com Clarencio, pedir autorização para vir à Terra, aí ele deixa ele e aquela senhora preguiçosa por último, aí ele entende que ele tinha que começar a trabalhar, que ele já estava lá 2 anos, simplesmente deitado na caminha do hospital, andava aqui, andava ali, mas não se predispunha a trabalhar. E ali ele entende que ele tinha que pôr a mão na massa. Então, existe no mundo espiritual esses conselhos de espíritos que orientam para o que você pode fazer, o que você não pode. E tem aqueles que têm o poder de determinar que você será banido do planeta Terra. Então, quem quer brincar de Deus, tchau Terra.
É uma das condições que vai ser sair da Terra, porque entrando na Terra, no domínio tecnológico que está entrando, determinados espíritos não podem ficar mais na Terra. Letra A. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? O grau de sua elevação. E voltando aqui um pouquinho aqui atrás, a gente citou aqueles que têm que sair do planeta. Para entrar aqui na Terra, existem as mesmas regras. Assim que vai precisar da permissão de Jesus e daqueles que ele determinar para fazer a concessão ou não para o espírito vir reencarnar aqui, também tem para sair daqui. A elevação do espírito, as condições que ele quer e que ele precisa passar pelas provações. Então o espírito tem que passar pela provação de perder tudo. Ele nasce num local onde vai ter um terremoto e ele perde tudo. Só fica ele vivo, a família, os bens, documentos, fotos, vai tudo embora. Perde tudo. Então ele veio passar pela prova de perder tudo. É muito comum isso. Aí você vê aquelas pessoas que falam, nossa, perdeu tudo, ele está ali naquela resignação toda. Porque era a prova dele, ele passou. A Terra, nas condições que ela está, geologicamente e socialmente, ela oferece um laboratório para que os espíritos possam resgatar os seus débitos passados. Questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como vós, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Transformar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. A questão moral nossa, à medida que nós vamos nos cristianizando, à medida que nós vamos nos melhorando moralmente, nós vamos tendo condições de fazer com que o planeta seja melhor. Então, nós já não teremos as preocupações que temos hoje? Já não teremos os problemas que temos hoje? É assim que as raças de hoje povoam a Terra. Desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais. Como estas sucederão a outras ainda mais grosseiras. Então, nós já viemos substituindo raças mais grosseiras, mais briguentas, mais torrentas, já somos melhorzinhos. Hoje na Terra tem poucas guerras, poucos focos de guerra. Essas pessoas vão sendo retiradas aqui da Terra, esses espíritos vão desencarnando, vão saindo da Terra, ou vão reencarnando em condições que eles não poderão fazer guerra, e vai passando por essa transformação, até que todos sejamos bons. E a Terra, por conseguinte, esteja na condição de uma Terra regenerada. Questão 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório perispírito? E mesmo esse envoltório se torna muito etéreo, que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. E Jesus é um dos espíritos puros. Isso mostra-nos que seu envoltório perispirítico é tão sutil, mas tão sutil, que é quase impossível nós podermos percebê-lo. A menos que ele queira, aí ele usa dos recursos naturais da sua evolução para se tornar visível. Mas os espíritos puros, eles têm um perispírito translúcido, como ele coloca ali. Letra A. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações do espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Nós estamos acostumados assim, isso aqui é uma caneta de passar slide, isso aqui é um pendrive, então nós estamos vendo. E então nós queremos tudo com esse contorno que a gente vê. Mas no mundo dos espíritos as coisas são sutis, o perispírito vai irradiando, vai se expandindo, vai irradiando e vai se confundindo com o meio. O cerne da construção dos corpos está ali, mas a periferia dele vai se expandindo.
E quanto mais puro, mais poder de expansão. E aí vai saindo a nossa capacidade perceptiva, a nossa capacidade de entendimento. Questão 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, esta mudança com a rapidez do relâmpago. De acordo com a evolução, ele vai ter o seu aperfeiçoamento, o seu aprimoramento, ele vai ter as condições apropriadas para ele ir. E muitas das vezes, dependendo da evolução do espírito, ele pode fazer essa transformação. Dependendo da evolução do espírito, ele precisa de uma ajuda para fazer essa transformação. Questão 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais, ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos como os homens à terra. Pode melhor do que os outros estar em toda parte. Se ele já chegou à condição de pureza, eles são daqueles auxiliares de Deus que trabalham para o bem-estar dos que lhes são inferiores. São aqueles que gerenciam planetas, gerenciam sistemas estelares e assim sucessivamente. Então, eles têm as suas funções e têm a liberdade de movimento segundo as suas possibilidades de tempo. Porque a gente acha que espírito puro está lá no seio de Deus. Não é assim. Ser espírito puro tem muito trabalho a fazer. Imagine Jesus gerenciando a Terra cheia de pessoas com problemas como nós temos. Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. Aí a gente fala assim, mas a ciência foi a Marte e não viu vida lá. E há tempos eu li uma matéria que, quando as nossas naves saem da Terra, os ETs colocam uma lente nela, para que a gente não perceba aquilo que eles não querem que a gente perceba. Aí já é teoria demais, né? Mas tudo bem. A gente só vai ver lá aquilo que for permitido que seja visto. Vai procurar, e a gente, conforme eu disse antes, a gente quer ver a caneta e o pendrive. Chega lá, a vida não é desse jeito, é de outra forma. E aí, o que você vai ver? Nós não estamos preparados para ver aquela outra forma. As nossas máquinas não estão preparadas para fotografar outras coisas. Talvez se eles colocassem uma lente que captasse os espíritos, eles dariam muitas novidades. Bom, a Terra, conforme ele mostra aqui, nós somos violentos e muito imorais. Precisamos melhorar muito para subirmos na escala dos planetas melhores. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Aí você fala assim, o Sol está com mais de 10 mil graus e os espíritos superiores vão chegar lá? Temperatura não é nada para os espíritos. Da mesma forma que Júpiter está com menos 300 graus, praticamente. Aí a gente acredita que tenha vida em Júpiter com menos 300 graus e não acredita que tenha vida no Sol, vida espiritual no Sol, com 10 mil graus. Então nós temos que ver que os parâmetros da Terra são parâmetros da Terra. Parâmetros de Marte são parâmetros de Marte. Parâmetros de Mercúrio, de Vênus, e que cada planeta tem seu parâmetro. Fora do sistema solar, são outros parâmetros ainda, porque a irradiação da estrela, o volume de cada um e a distância a que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau de seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra e Saturno, menos do que Júpiter. Ou seja, não tem um parâmetro físico para gerenciarmos esse entendimento. Nem a distância que está do Sol, nem a proximidade, tem outras regras, outras leis
que determinam. Mas dá para a gente entender que quem habita Mercúrio e Vênus, os espíritos ali têm que ser mais evoluídos, porque a temperatura lá é acima de 100 graus. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e ha causado espanto que, nesse globo tão adiantado, estivessem homens a que a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Aí tinha as personalidades da Terra conhecidas, e até mesmo alguns que não foram conhecidos por nós, que davam comunicação, diziam que viviam, estavam ligados ao planeta Júpiter. E alguns até reencarnados lá. Nisso ainda, agora eu acredito que esse reencarnado lá, sim, a minha última reencarnação foi em Júpiter. Agora, se são muito adiantados, ele pode estar reencarnado lá e vir em desdobramento aqui. Nada impede. Dependendo da evolução, nós sairmos da Terra, mesmo desencarnado é difícil. Mas para eles, que são muito mais evoluídos dentro do Sistema Solar, provavelmente seja fácil. Mas nós podemos entender também que eram espíritos ligados a Júpiter que tinham passado por reencarnações em Júpiter. Nisso nada há de surpreendente, desde que se atenta que possivelmente certos espíritos, não são todos, habitantes daquele planeta, foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão que, aos nossos olhos, os não colocava na primeira plana. Aos nossos olhos, eram pessoas comuns, mas espiritualmente, cuidado com os mendigos, tá, gente? Então você olha para o mendigo assim e fala, um mendigo, não quero nem chegar perto, olha o cheiro dele, quantas semanas que não toma um banho. Cuidado, ali pode ter um espírito muito mais evoluído do que qualquer um habitante daquela cidade onde ele está. Mas ele está ali como mendigo. É uma provação que ele está passando. É um processo de desprendimento material, uma vida que nós ainda não sabemos. Certa vez, Chico Xavier andava pela rua e uma senhora era tida como louca em Pedro Leopoldo, andava pela rua, xingava, fazia gestos esquisitos e outra hora ela estava calma, serena e o Chico passava, cumprimentava ela respondia o Chico sempre com educação. E um dia o Chico falou assim, alguém estava junto com o Chico e falou assim, Chico, essa pessoa deve ter sido terrível. Aí o Emmanuel chega para o Chico e fala assim, Chico, avisa para ele que nós devemos muito a ela. Ela veio reencarnar aqui e ela sai às ruas pedindo esmola e fala uma coisa e outra, de repente ela faz oração, de repente ela fala um monte de asneira, mas ela veio ajudar a família dela a evoluir, ajudar a família dela a ter mais desprendimento material e por isso ela nos ajuda muito, porque os espíritos que andam aqui na rua respeitam ela. Então, muitas das vezes, aos nossos olhos, é um mendigo, é uma pessoa louca. Mas cuidado, no Evangelho está lá. Ai daquele que disser sermão louco, será réu dos infernos. Então, vamos prestar atenção na hora de fazermos nossos julgamentos. Jesus mesmo disse, eu mesmo não julgo, quem julga é meu Pai que está nos céus. E uma outra parte ele fala, eu julgo segundo aquilo que ouço do meu Pai. Em segundo lugar, deve-se atender a que, entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermédias em que se melhoraram. Mas estar na Terra é uma situação muito delicada. Nós estamos na Terra onde há genocidas que são admirados pela população, há pessoas que fizeram trabalhos sérios, que são execrados pela população, ainda mais nesse mundo de fake news que sempre existiu, hoje que fica mais evidente pelas mídias sociais, as pessoas resolvem execrar alguém que fez o bem. E todo mundo acredita naquela besteirada que saiu lá nas mídias. Por isso, nós temos que ter muito cuidado para não sairmos proferindo o que não devemos proferir, para não sairmos tomando atitudes que não devemos tomar, porque a vida exige de nós responsabilidade. E outro detalhe importante que nós podemos ver aqui é que você reencarnou na Terra. Você está sujeito
a uma série de erros que aqui é possível. Quem te autorizou a vir sabia quais erros você pode ter e quais você não pode. Sabendo de todos os riscos, sabia os lucros e os prejuízos para você e para a sociedade. Se os benefícios que você trouxe para a sociedade, na visão da espiritualidade superior, foi maior do que o prejuízo que você causou, quem vai julgar são aqueles superiores que autorizaram você estar aqui. Então, nós temos que ter cuidado, porque a nossa visão terrena de seres humanos é extremamente limitada por aquilo que está acontecendo. Muitas das vezes, uma pessoa de mau caráter, ela tem como manter-se na aparência de boazinha, enganar centenas, milhares, milhões de pessoas, e aquele que é de bom caráter vai ser descrachado na primeira oportunidade porque alguém não gostou do que ele estava falando, do que ele estava fazendo. Então nós, como seres humanos, temos que ter cuidado ao fazermos os julgamentos. Finalmente, cumpre-se e considere que, naquele mundo, como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento e que, entre esses graus, pode mediar lá a distância que vai entre nós, do selvagem ao homem civilizado. Se entre o selvagem e o homem civilizado tem um grau enorme de situações e de ações e de níveis éticos e morais de evolução, também lá, entre o menos evoluído e o mais evoluído, também tem toda essa diferença. É importante nós entendermos isso. E é outra coisa importante no mundo de hoje. Entre os selvagens, pode ter santos reencarnados. E entre as pessoas muito civilizadas, pode ter pessoas extremamente más, representantes do pior tipo de espírito do mundo espiritual. A condição social não define bondade e nem evolução. Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto só porque reside em Paris. E Paris, na época, era a cidade que tinha, portanto, até hoje chamada Cidade de Luiz, aquela cidade onde era referência cultural da humanidade. E um detalhe importante, certa vez eu estava questionando com a espiritualidade certo líder político, e eles falaram assim, ele não é da Terra, ele está na sua primeira encarnação na Terra. Ele veio do planeta onde a população do seu país é oriunda para organizar o país dele. Aí eu falei, sim. E lá ele era muito evoluído? Não, era um dos mais rebeldes. E aqui uma das pessoas mais sensatas que nós temos. Então nós temos que prestar atenção, a nossa visão no nosso mundo é de um jeito. No outro mundo, na visão do outro mundo, é de outro jeito. Os níveis de evolução são diferentes. Então o mais rebelde, o mais atabalhoado em um outro mundo, aqui ele pode ser um missionário da luz. Ao passo que se nós formos para um planeta inferior, a gente vai chegar lá e falar assim, mas não tem uma roda? E os nossos protetores vão intuir a gente a criar uma roda para eles. Mas não tem fogo? Vai intuir a gente a criar o fogo para eles. Assim que foi feito na Terra, assim será feito em outros planetas, quanto a gente, se bobearem, formos para lá. Ok? Reencarnar em seres hominídeos. A condição de longevidade não são tão pouco, em qualquer parte, as mesmas que na Terra. E as idades não se podem comparar. Evocado um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que desde 6 meses antes estava encarnado em um mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse, não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós lá nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Esse parágrafo, eu vou confessar para vocês que até hoje eu não entendi. Eu paro, penso, aí as pessoas falam assim, mas veja, um cavalo com 1 ano ele já está, com 2 anos ele está adulto, 1 ano ele já está quase adulto. Nós levamos 20 para ficarmos adultos. Então, um ser humano num planeta desse, ele também desenvolve muito rápido. Aí eu falei, tá bom, eu paro por aqui, mas deixa ficar. Cada um de nós temos nossas limitações, certo? Entretanto, se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra.
Não consegui entender, mas aceito. Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e o fato nada apresenta de inverossímil. A questão é conseguir entender tudo isso. Nem todos vão entender. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar o mesmo com o homem em outras esferas? Foi o que a gente comentou antes. Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra, aos 30 anos, talvez, não passe de uma espécie de infância comparado com o que lhe cumpre atingir. Bem curto de vista, se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, assim como é rebaixar a divindade ou imaginar-se que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus. Aqui fica bem claro, essa aqui eu consigo entender muito bem. Se nós temos algumas crianças aqui que em tenra idade eles já demonstram grande saber, grande conhecimento, grande capacidade de aprendizado, imagine lá fora. Eu vejo as minhas filhas. Se eu pegar para fazer um desenho, eu vou ficar ali o dia inteiro, não vou fazer o desenho que elas fazem em 10 minutos. Então elas já têm habilidade, com menos de 13 anos, elas têm uma habilidade que eu não tenho já depois dos 50. E nem vou conseguir ter nessa vida, provavelmente, que eu não tenho tempo para me dedicar a treinar, a desenhar. Mas, em compensação, nós temos outras experiências, outros entendimentos que precisamos educá-las. Assim, em planetas mais evoluídos, uma criança com 6 meses de idade pode apresentar uma inteligência muito desenvolvida, certo? Assim como aqui, algumas crianças prodígios existem mostrando isso para nós.